Bem-vindos ao debate. Hoje, olhamos para os textos ligados à Epifania e para uma pergunta central. A promessa de um Messias era, desde o seu início, uma ideia espiritual para toda a gente, um projeto, digamos, universal. Ou era algo mais concreto, uma esperança de poder político e nacional para Israel, que só mais tarde foi vista de outra forma? Eu vou defender que a promessa continha desde o seu núcleo esta vocação universal. E eu vou argumentar que não podemos ignorar o ponto de partida. Esta era uma esperança nascida na Terra, para um povo específico, e que a sua dimensão política e nacional era, na verdade, o seu motor principal. A minha posição, no fundo, assenta na ideia de que a linguagem política é o veículo, mas não é o destino. Se formos a Isaías, por exemplo, o profeta fala de uma luz que vai brilhar sobre Jerusalém. Mas que luz é esta? Não é um exército vitorioso. É, e o texto é claro, a glória do Senhor. E as nações não são conquistadas, elas caminham para a tua luz. É uma imagem de atração, de peregrinação espiritual. O que vemos depois em Mateus, com os magos a virem do Oriente, parece-me ser a encenação exata desta profecia. Eles são os não-judeus, as nações, que seguem um sinal divino para encontrar não um general, mas, um recém-nascido. Mas essa leitura não corre o risco de ser anacrónica? Quer dizer, de projetar uma teologia posterior sobre textos que respondiam a crises muito concretas. Isaías escreve para um povo desmoralizado, no período pós-exílio. Pensemos no que isso significa na prática. Eles voltaram a uma terra que já não sentiam como sua, com o templo por reconstruir, em conflito com os vizinhos. A esperança tinha que ser algo que eles pudessem ver e tocar. Precisavam da promessa de uma nação restaurada, de uma cidade próspera. Quando o profeta fala das riquezas das nações que hão de chegar, ele não está a falar de uma iluminação interior abstrata. Está, sim, a falar de uma inversão da sua sorte, de um futuro de prestígio e segurança. Sim, mas essa prosperidade serve a um propósito maior. Não é um fim em si mesma. É o sinal visível da presença de Deus, que, por sua vez, atrai os outros. É um meio para um fim universal. É um fim bastante conveniente para a nação que recebe as riquezas, diria eu. E essa concretude leva-nos diretos ao Salmo 71. A linguagem ali não podia ser mais política. Pede-se um rei que julgue com justiça, que defenda os humildes e, crucialmente, que domine de mar a mar. Pede-se que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Repare, isto é a descrição de um império, de um monarca poderoso num cenário geopolítico real. Como é que isto se enquadra numa visão puramente espiritual? Enquadra-se porque a chave está em quem dá o poder a esse rei. O Salmo começa com uma súplica: ó Deus, dai ao rei os vossos poderes. Isto é um reconhecimento de que o poder humano, por si só, falha. O salmista projeta a esperança num rei que não é apenas mais um David ou Salomão, mas um que governa como o próprio Deus governaria. O modelo é divino. Isto liga-se perfeitamente com a reação que vemos em Jerusalém à chegada dos magos. Os magos procuram um rei, sim, mas a sua atitude é de adoração. Herodes, pelo contrário, ouve a palavra rei e só consegue pensar num rival político. A análise do Evangelho mostra que Mateus usa a miopia política de Herodes para nos ensinar algo sobre a verdadeira natureza do reino que está a chegar. A sua análise da reação de Herodes é, de facto, muito forte. É inegável que, para ele, a ameaça era puramente política. Mas a questão, para mim, é se a reação dele não reflete precisamente a expectativa geral. A pergunta dos magos é específica: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? A cidade inteira fica perturbada, não porque nasceu um mestre espiritual, mas porque nasceu um pretendente ao trono, o que significava instabilidade, conflito, talvez até guerra civil ou intervenção romana. Herodes consulta os especialistas da lei não por curiosidade teológica, mas para obter informações táticas. A categoria em que todos pensam é política. Não podemos simplesmente descartar isso como um mal-entendido. Era a linguagem da época. Mas não será essa precisamente a genialidade do texto? Usar a linguagem da época para a subverter. Mostrar um rei cujo poder não assusta os de longe, mas sim os que detêm o poder local. Repare, a fonte que analisamos diz que a promessa não visa um triunfo político. O triunfo em Isaías é a manifestação da glória de Deus, que transborda qualquer cidade, e isto é crucial, diz respeito a toda a humanidade. Se o projeto fosse apenas a restauração nacional de Israel, por que é que o profeta insistiria tanto na vinda das nações? Por que é que elas seriam parte integrante do quadro?
Bem, porque na visão geopolítica do Antigo Oriente, ter outras nações a trazer-lhe tributo era o sinal máximo do poder e do favor divino de uma nação. A vinda das nações não significa necessariamente igualdade. Pode significar o reconhecimento da supremacia de Israel e do seu Deus. Elas vêm a Jerusalém, o centro do mundo. Não se cria uma comunidade global de iguais. E essa tensão, a meu ver, explode séculos mais tarde com a figura do apóstolo Paulo. Exato. Paulo, para mim, é quem desvenda o que sempre esteve lá. Na sua carta aos Efésios, ele fala do mistério que lhe foi revelado, que os gentios, ou seja, todas as outras nações, são associados ao mesmo legado, membros do mesmo corpo. Ele não diz que está a inventar algo novo. Ele diz que é uma revelação de um plano que estava oculto, mas que remonta à promessa original a Abraão, a de que nele seriam abençoadas todas as nações. É a peça final do puzzle, a clarificação de que a luz de Isaías era, de facto, para todos. Lamento, mas não me parece uma simples clarificação. A própria palavra que o Paulo usa, mistério, e a forma como insiste que isto não foi dado a conhecer às gerações passadas, sugere algo de radicalmente novo. Se a universalidade fosse tão óbvia, por que é que, como a nossa fonte refere, os judeus convertidos ao cristianismo tiveram por vezes dificuldade em tolerar a admissão de antigos pagãos? Havia uma resistência enorme. A eleição de Israel, a aliança, significava algo único, uma separação. A visão de Paulo, que coloca todos no mesmo barco, não é uma continuação suave, é uma ruptura teológica, é uma redefinição completa do que significava ser o povo de Deus. Admito que a resistência dos primeiros cristãos judeus é um desafio a esta perspectiva, mas isso não prova que a ideia era nova, apenas que era difícil de aceitar. A natureza humana tende ao particularismo, a proteger a identidade do seu grupo. O que Paulo faz é chamar as pessoas a abraçar a plenitude do plano de Deus, que sempre foi mais vasto do que as fronteiras nacionais. O universalismo estava na semente, em Abraão, mas precisou de tempo para germinar e pronto, para ser compreendido. Mas voltando ao Salmo 1 por um momento. Diz que o Salmo é uma projeção ideal porque foi escrito quando já não havia rei. Concordo. Mas por que é que se projeta o ideal de um rei e não de um profeta ou de um sacerdote? Porque a memória da monarquia de David, de um Israel forte e independente, era o auge da sua existência nacional. O sonho não era apenas espiritual, era o sonho de voltar a ter um governo justo e eficaz, um rei que salva a vida do pobre e esmaga o opressor. Estas são funções de um governante no mundo real. A idealização não apaga a natureza política da esperança, projeta-a para a sua forma perfeita. E essa forma perfeita de realeza transcende a política. Um rei cujo poder vem diretamente de Deus e que governa com a justiça divina já não é um político, é um mediador do divino. E essa visão de um governo que é reflexo do céu ecoa exatamente o que vimos em Isaías, a atração pela luz divina, não a subjugação pelo poder militar. O poder do rei do Salmo não está no seu exército, mas na sua justiça, que é um atributo de Deus. Vê a ligação. A linguagem é política, mas o conteúdo é teológico. Vejo a ligação, mas interpreto-a de forma diferente. Para mim, a teologia está ao serviço da política. É a justificação divina para uma esperança de restauração nacional. Diz-se que este rei ideal terá o favor de Deus precisamente para que possa ser politicamente bem-sucedido, porque possa dominar de mar a mar. A justiça divina é o que legitima o seu império terreno. Não se podem separar as duas coisas, e creio que a tendência de o fazer é uma tentativa de tornar a mensagem mais palatável para uma sensibilidade moderna que desconfia do nacionalismo. Mas para o povo daquela época, a salvação da sua nação era o ato salvífico central de Deus na história. Então, para si, a chegada dos magos, um evento central na Epifania, é o quê? É apenas um detalhe exótico na história do nascimento de mais um pretendente a um trono local? Não, de todo. É um elemento narrativo brilhante. Mas o que ele revela para mim é a ironia da situação. Estrangeiros, astrólogos de uma terra distante, são os que reconhecem o significado cósmico do evento, enquanto as autoridades locais, as que deveriam saber, estão cegas pela sua política de poder mesquinha. Mas o facto de estarem cegas não muda o objeto da sua cegueira, o nascimento de um rei dos judeus. O foco da história de Mateus continua a ser a realeza de Jesus dentro da história de Israel. Os magos veem a ele
Ele não vai ao encontro deles. O centro continua a ser Jerusalém. A universalidade está presente, sim, mas é uma universalidade que gravita em torno de um centro nacional muito específico. No fundo, o que estou a defender é que as promessas políticas não eram o objetivo, eram a linguagem que Deus usou para comunicar uma ideia universal a um povo específico num tempo específico. Era o enquadramento que eles conseguiam entender. Mas o conteúdo dessa promessa, a luz, a justiça, a paz, era destinado a transbordar esse mesmo enquadramento desde o início. E o que eu argumento é que não podemos tratar a linguagem como se fosse uma casca descartável. A linguagem molda a ideia. A esperança messiânica foi, durante séculos, a esperança de um povo por justiça e soberania na sua própria terra. A transformação dessa esperança numa religião espiritual universal é, sem dúvida, um desenvolvimento teológico profundo, mas é precisamente isso, um desenvolvimento radical, não apenas a revelação do que sempre lá esteve. Esta discussão mostra, creio eu, a tensão extraordinária que percorre todas as Escrituras. A eleição de um povo específico por um lado e a preocupação de Deus por toda a humanidade por outro. Não é uma contradição fácil de resolver. Sem dúvida. E o material que analisamos hoje deixa claro que há múltiplas camadas de significado. Mostra que a fé não existe num vácuo. Ela nasce e cresce em contextos históricos e políticos muito reais, e as esperanças das pessoas, tanto as terrenas como as transcendentes, estão irremediavelmente entrelaçadas. A questão de saber onde acaba uma e começa a outra talvez seja o verdadeiro mistério.